Diversidade animal, com a professora Raquel Verlang. Filoporífera. O filoporífera ele reúne as esponjas, que são animais aquáticos que vivem fixos ao substrato, ou seja, que não são sésseis, ou seja, que precisam ser fixos em sua grande maioria. Eles possuem algumas características bem distintas, bem particulares deles. Por exemplo, eles não possuem órgãos, eles possuem células específicas que fazem uma determinada função. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma esponja que é tão grande, ela é fixa ao substrato, que cabe um homem dentro dela. Outro exemplo de esponja que nós temos é essa aqui, a esponja tubular, que ela mede cerca de 20 centímetros de altura. Essa é uma esponja de banho. Ela não tem espículas, ou seja, ela não tem uma substância, um endoesqueleto que poderia fazer mal se tivesse em contato com a pele humana. Então, essa espécie que nós estamos vendo agora no vídeo, no slide, ela pode chegar a 15 centímetros de diâmetro e ela não tem espículas, não tem endoesqueleto, por isso que ela pode ser utilizada como banho. Então, existem algumas células específicas dos poríferos, que são, aqui, alguns exemplos. Nós temos aqui a espícula, que eu comentei com vocês, que são essas estruturas que dão sustentação ao porífero. Pinacósto, que é essa estrutura aqui fora, que dá esse revestimento a ela. O poro ou ósculo é por onde a água entra, por isso que ela é chamada de porífero. E a água faz esse movimento saindo aqui em cima pelo ósculo. Essa água traz os nutrientes e essas células chamadas coanócitos, que tem esse colarinho aqui, ó, que ela tá essa daqui, que tem um flagelo. Esse flagelo capta os nutrientes, as partículas de alimento, faz a digestão e transfere para as outras células. Então aqui eu tenho essa estrutura dos poríferos. Aqui eu tenho o amebócito, que é uma célula que, vamos dizer que é uma célula mãe, que a partir dela todas as outras células são reestruturadas. Então, a água faz esse movimento, entrando pelo poro, saindo aqui em cima pelo ósculo, trazendo as partículas de alimento, e os coanócitos capturam este alimento. E quando ocorre algum acidente com alguma dessas esponjas, elas têm a capacidade de se regenerar por causa do amebócito. Muito interessante no meu ponto de vista. O Filoquinidária, ele é chamado também de selenterados. Bem antigamente chamava-se mais selenterados. Então ele pode ser na forma de pólipo ou medusa. Então ele pode ser fixo ou ele pode se deslocar. Os principais representantes são as caravelas e os corais. Aqui nós temos a forma em pólipo, que aqui eu tenho uma cavidade gastrovascular e eu tenho os tentáculos e a boca fica no meio dos tentáculos. Aqui eu tenho uma forma de medusa, que ela é livre e natante. Aqui eu tenho os tentáculos e aqui eu tenho a boca, por onde ela se alimenta. Então aqui nós temos quinidários. Essa aqui é uma estrutura que os quinidários possuem. Eles são chamados de quinidários por causa do quinidócito, que é essa estrutura aqui. E aqui ela tem uma estrutura que quando ele entra em contato com qualquer outro ser vivo, outro animal, ele dispara essa estrutura que fica aqui dentro, que na verdade é um tubo que se desenrola e que ele possui uma substância urticante. E essa substância ela queima a pessoa ou o animal que houve um acidente aqui, em que houve um contato com os quinidários, né? Então, elas também fazem um papel importante de defesa e ataque. Ataque porque quando elas querem se alimentar, e defesa quando elas querem se defender. Então aqui eu tenho imagem de duas medusas. Aqui uma que é um pólipo. Aqui são os tentáculos e lá dentro tem a boca.
E assim, eles também possuem os cnidocistos, né, que fazem o ataque e defesa. É uma característica deste filo. Filo Plateumintos, que são animais triblásticos, acelomados, com simetria bilateral, no entanto, eles são achatados. O termo verme é empregado para animais invertebrados de corpo alongado, mas não tem valor taxonômico. Então, entre os plateumintos há espécies de vida livre, que são predadores, e outros que se alimentam de animais mortos. Aqui nós temos aqui um exemplo bem peculiar de plateuminto. Perceba que o corpo dele é achatado. É uma tênia. E a tênia, ela pode ser encontrada, existem a tênia solium e a tênia saginata. A solium é que vem de origem do porco e a saginata do carne de vaca, de gado. Então, ela é hospedeira do porco, e quando a pessoa come a carne mal passada ou mal cozida, ela pode estar ingerindo uma parte dessa tênia, algum ovo dessa tênia, por exemplo, e isso pode causar um probleminha de um hóspede indesejado dentro do intestino da pessoa. Filo Nematoda, nesse caso, são seres que possuem um corpo cilíndrico. Aqui nós temos o principal representante, que é a lombriga, Ascaris lombricoides. Nós temos o filo Molusca, que são animais de simetria bilateral, triblásticos e celomados, e dentro dele nós temos polvos, lulas, lesmas, caramujos. Aqui nós temos um exemplo. Geralmente seu corpo fica protegido por uma concha, como neste caso. Aqui nós temos uma bivalve, que é um mexilhão, que também é um molusco. Aqui nós temos um polvo gigante, o octopus. Note o tamanho deste animal, realmente é grande, e ele possui essa concha interna. Filo Annelida, que os principais representantes, no caso, é a minhoca. E eles possuem segmentações como forma de anéis no seu corpo. Aqui nós temos um exemplo das minhocas e os sanguessugas. Então aqui eu tenho uma minhoca e o sanguessuga também pertence a este filo. Parabéns a você que chegou até aqui. Muito obrigada.